Esse vídeo não é para ser assistido por alguém que está no meio do sofrimento. Porque tudo que eu tenho para dizer aqui tem grande chance de não fazer tanto sentido para você e ainda vai te parecer um absurdo sem compaixão. Sofrimento dói. Isso não é novidade para ninguém. Mas o sofrimento não é todo esse monstro que criamos na nossa cabeça enquanto estamos vivendo ele. Se esforça para lembrar de um período que você sofreu muito na sua vida. Lembra do que causava esse sofrimento, de como era a sensação de estar vivendo ele. Apesar de você conseguir lembrar bem dessa dor, percebe como olhar toda essa situação de fora não tem comparação a estar vivendo ela de dentro? Eu tenho certeza que durante esse período você tinha a sensação de que ia viver essa tortura sem fim até o fim da sua vida e que ninguém seria capaz de te entender. Pouco a pouco, esse sofrimento foi passando e o inferno eterno que você acreditava estar instalado, sem você perceber, voltou a ser a vida normal. O que parecia que ia te matar, não te matou. O que parecia que não ia acabar, acabou. E agora que está tudo bem, sua cabeça só ignora e deixa isso para trás, porque da mesma forma que no momento da dor, para sua mente, vida é dor e qualquer ideia de bem-estar é só uma lembrança do passado que talvez nunca mais se repita. No momento que está tudo bem, a sua cabeça nem dá bola por quanto tudo isso pode virar do avesso e mudar de repente. Isso fica nítido enquanto as pessoas expressam, através de um choque, os momentos que as coisas começam a desandar, falando coisas como que foi de repente, e que como estava tudo tão bem, e do nada isso foi acontecer. Nossa mente sempre dá por garantido o nosso estado atual, seja ele agradável ou não. Quando você olha para o sofrimento de fora do sofrimento, você percebe o quanto ele não era tão tenebroso quanto parecia. E que depois disso você inclusive passou por coisa pior. Nós superestimamos demais o sofrimento, principalmente quando estamos vivendo ele no momento da transição, na hora que ele entra em cena. A verdade que todos nós sabemos, mas que só voltamos a acreditar quando deixamos de sofrer, é que nenhum sofrimento é tão forte a ponto de você nunca se adaptar a ele. E nenhum sofrimento é tão forte a ponto de nunca passar. Se você já sofreu por um longo período, você deve recordar como foi horrível no início, quando começou. E ao longo das semanas, não é que ficou melhor, mas virou sua nova realidade e sua vida foi se acomodando nessa situação, até a hora que ela passou. Conforto, por exemplo. Se você vai na casa de alguém e encontra o sofá mais confortável que você já sentou na sua vida, ele não vai continuar a ser confortável se você decide ficar sentado nele durante 1 hora exatamente na mesma posição. É inevitável. Você começa a se mexer, se ajustar, porque isso é a nossa experiência. Tudo muda, e o mesmo vale para o sofrimento. Dois opostos seguem o mesmo padrão. Estamos constantemente vivendo as mudanças de tudo, e os momentos de transição são o disparo de alguns dos sofrimentos que temos. Eu vi isso com o banho gelado, a dor de fazer tatuagem, com a morte de uma pessoa querida. O que aflige nossas mentes é a mudança do ambiente, dos estímulos. Passado um tempo dentro dessa nova situação, o cérebro se adapta e volta para o seu estado normal de conformismo. Você não vai ficar vivendo esse incômodo para sempre. Mas a mente jura de pé juntinho que vai. É um drama que só Deus sabe. E eu chamo mesmo de drama porque não é uma palavra que me afeta e descreve bem o show que a minha mente faz quando algo acontece. Claro que isso é comigo. Eu não chamo o sofrimento de nenhum outro ser humano como drama, até porque eu não tenho esse direito. Contudo, sobre os meus eu tenho. E eu sei quantas vezes eu já assisti a minha mente entrar em desespero por conta de uma situação que mudou e eu tomar a decisão de rir e não dar confiança para esses pensamentos fatalistas. Como também já teve situação onde eu fui arrastado por eles. E da vez que eu fiquei 1 mês e pouco de cama por conta de trabalhar sentado o dia inteiro, foi uma dessas. Parecia que o meu mundo estava acabando. Como eu disse, aquela porrinha ali é onde eu passo fácil a maior parte do meu dia. E eu já não me exercitava há anos. Resultado, comecei a ter uma dor absurda na lombar que nem remédio estava dando conta. A única forma de eu não sentir essa dor era ou ficando deitado ou em pé. Detalhe, eu já morava sozinho nessa época. Então, por mais que eu quisesse ficar deitado o dia inteiro,
Eu tinha que me levantar para cuidar da casa, fazer compras. Você tinha que me ver indo pra feira nessa época. Eu ia andando numa gentileza que não tinha pressa que me tirasse desse ritmo. Não levou muito tempo para eu descobrir uma forma de levantar da cama sem sentir tanta dor. Era igual uma lesma? Era igual uma lesma. Mas melhor do que ter a casa pegando fogo enquanto eu estava prostrado. Parecia que eu nunca mais ia poder dormir em nenhuma outra posição que não fosse igual uma múmia. Parecia que eu nunca mais ia poder trabalhar sentado. Hoje eu estou aí, quase 4 anos depois, e eu nem lembro de como era a dor diária de estar nesse estado. Mesmo tendo a memória de ter sido um mês cartático e muito complicado para mim. A mente não alimenta todo esse desespero diante dessas situações por mal. Ela faz isso no esforço de resistir à mudança e retornar ao estado anterior de comodidade. Você vê isso se decide tomar um banho gelado num dia frio. Seu corpo está quentinho, aquecido, e você resolve que vai tomar um banho gelado. Sua mente vai fazer de tudo para te fazer sair dali para ontem. Nós precisamos ficar aquecido, e nós vamos morrer de frio. Em alguns casos, como o do banho gelado, o drama da sua mente consegue resistir à mudança e voltar ela ao estado anterior. Vitória da mente, uhul, nós nos salvamos mais uma vez. No entanto, essa não é a maioria dos casos. E a agonia que a sua cabeça ativa para poder resistir à mudança passa a ser a origem do seu sofrimento. Nós temos a clara impressão de que o sofrimento vem das circunstâncias e das coisas externas. Mas ele começa aqui. É a sua cabeça resistindo às novas ocorrências na esperança de revertê-las. E se existe alguma forma de reverter elas para sua mente, só vai acontecer se você recusar o que está acontecendo. Diante disso, fica a seu critério aceitar essa situação por bem ou por mal, já que ela terá que ser aceita de qualquer jeito no final das contas. Tudo bem que aceitando por bem, você torna essa situação tolerável mais cedo. Só que ela vai se tornar tolerável de qualquer forma. Pessoas ficam paraplégicas e têm uma queda na sua sensação de bem-estar e um tempo depois voltam a se sentir satisfeitas com a vida exatamente como se sentiam antes do acidente. Porque não está nas circunstâncias. Não é elas que definem a sua alegria ou bem-estar. Se esse não fosse um dos princípios da nossa existência como seres humanos, todo mundo que vivesse uma vida diferente do normal só teria a opção de sofrer e nada mais, já que essa pessoa vive em condições que não são ideais para poder se obter alegria. Contudo, nós vemos justamente o contrário no mundo. Por isso o povo viaja para o continente africano e fica maravilhado em como alguém que a gente considera não ter nada pode ser tão alegre. E é engraçado que as pessoas têm essas experiências, até mesmo assistindo documentários sobre essas regiões, e ainda assim a chave não vira. Elas continuam a botar a culpa nas condições pelo seu sofrimento, como se elas fossem a maior vítima do universo. O que é natural, porque nada pode ser maior do que a minha própria dor, pelo menos do ponto de vista da mente. Porém, é esse apego com o sofrimento que mantém ele alimentado e constante. Um ser humano encontra uma infinidade de motivos para se apegar a um sofrimento, seja para se sentir especial, receber atenção, ou se gabar de como ele é uma pessoa boa comparado ao ciclano que fez isso e aquilo com ele. E se alguém oferece uma saída, uma mudança para essa situação, ele recusa dizendo: você não entende como eu me sinto. Todo mundo já passou por essa situação, seja ouvindo ou falando isso. Isso é comum quando uma pessoa está doente ou angustiada por alguma decepção amorosa. Assim ela controla o comportamento das pessoas à sua volta, porque todo mundo se cala. Ninguém se sente no direito de falar mais nada depois dessa. E ela conserva os benefícios da sua posição indesejada. Apesar da posição de vítima ser desagradável, ela tem seus benefícios socialmente falando. E se nós não tivermos consciência da nossa tendência de nos acomodarmos nos benefícios que encontramos, ficamos vivendo ela, até percebermos que o preço pago para manter esses benefícios é caro. É claro que quando uma pessoa magoada diz: você não entende pelo que eu estou passando, existe uma certa verdade nisso. Ninguém é capaz de sentir perfeitamente o que outra pessoa está sofrendo. Mas ninguém recebe sofrimento exclusivo nessa terra. O que atinge a qualquer ser humano nessa vida, atinge a todos nós. Tudo isso que eu estou falando com você aqui é a coxa de retalho de várias conversas que eu venho tendo comigo ao longo dos anos, inclusive inspiradas em várias mensagens que eu peguei por aí na internet e juntei para criar essa filosofia para me ajudar a atravessar os momentos difíceis.
porque eles vão vir e minha mente vai entrar em desespero. E caso eu não tenha essas coisas em mente, no momento que está tudo bem, quando a casa cai, é difícil você manter em mente que vai tudo passar e que logo você vai estar dando risada de tudo isso. Tudo bem que tem coisa que a gente não dá tanta risada assim, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. Por essa razão eu falei no início que o vídeo não é para quem está no meio de um sofrimento. Porque toda vez que eu fui ter essa conversa com alguém no auge da dor, para a pessoa era intolerável. E eu percebi o quanto para mim era mais fácil digerir essa ideia, porque no momento que estava tudo calmo, eu plantei essas sementes na minha mente. E o fruto delas cumpriram seu papel na hora certa. Eu sempre lembro que o sofrimento não é o fim. Ele é só o meio. O sofrimento é só uma fase. E nós somos os responsáveis por tornar essa fase pior ou melhor, longa ou curta. O que você faz com o sofrimento que a vida te deu tem bem mais influência do que o próprio sofrimento em si que você está vivendo. Se você encara ele com ressentimento, vitimismo e principalmente rejeição, que é a essência da ingratidão, você torna tudo um tanto quanto complicado. Já a gratidão faz justamente o contrário. Não essa gratidão de dizer obrigado. Eu digo a gratidão na profundidade do que ela quer dizer. Você pode ficar aqui para entender essa minha ideia sobre a verdadeira natureza da ingratidão e como ela é o fator que nos ajuda a tirar o melhor de qualquer coisa que vivemos. Te vejo em outro vídeo e busque conhecimento.